Olá pessoal, bom dia, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso curso, na nossa disciplina de métodos quantitativos e uma vez que nós encerramos a parte de funções, vimos primeiro as funções afins, depois as funções quadráticas, hoje nós vamos dar início à estatística. Primeiro nós vamos falar sobre estatística descritiva, aquela que se preocupa com a descrição dos fenômenos, e mais adiante nós vamos ver a estatística inferencial, aquela que usa as medidas da estatística para inferir informações e tomadas de decisão a partir das informações geradas, ok? Então, a primeira parte que nós vamos falar dentro da estatística é sobre a coleta de dados, um assunto importantíssimo e por isso que nós começamos por ele. Então, vamos lá. Na estatística diferencial, então, descritiva e inferencial, é o assunto que vai tomar, então, o restante da nossa disciplina, começando pela descritiva hoje, ok? Relembrando, né, já falamos de um dos conceitos mais importantes da matemática, que é o conceito de função. A função é utilizada para estabelecer relações entre dois conjuntos distintos. Ela determina como essa relação se dá entre esses dois conjuntos, qual é a regra de formação dentre a relação desses dois conjuntos é, então, a função. Isso vale para a função afim, para a função quadrática e muitas outras funções matemáticas que são presentes na natureza e no fenômenos, principalmente, de mercado, de administração, de economia, de RH, em todas as áreas de conhecimento. Então, dando continuidade, agora nós vamos estudar a estatística. Podemos definir a estatística de uma maneira simplificada como a ciência que cuida da coleta, da descrição e da interpretação de dados. Outra definição para a estatística é esta aqui embaixo. A estatística moderna é uma tecnologia quantitativa para a ciência experimental e observacional que permite avaliar e estudar as incertezas e os seus efeitos no planejamento e interpretação de experiências e de observações de fenômenos da natureza e da sociedade. É uma definição bem interessante essa, porque é bastante abrangente, não tão simplista quanto a anterior. A partir de agora, então, nós vamos estudar a estatística descritiva e a inferencial. A primeira, mais frequentemente utilizada, cuida da coleta, da análise e da síntese dos dados. Já a segunda se utiliza desses resultados obtidos na primeira fase para realizar a interpretação das informações e, posteriormente, auxiliar na tomada de decisão. Para começar nossos estudos em estatística descritiva, imagine que você é um funcionário de uma empresa e foi incumbido de realizar uma pesquisa para determinar o perfil dos 30 mil funcionários dessa empresa. O relatório final dessa pesquisa deverá conter informações pessoais como idade, peso, altura, sexo, cor dos olhos, raça e também informações sobre a satisfação desses funcionários em relação às condições de trabalho e também quanto à remuneração ou salário. Considere agora que o prazo estipulado para a realização desta tarefa seja uma semana. Uma semana para falar com 30 mil funcionários, para planejar a pesquisa, para falar com os funcionários, para obter os dados, trabalhar os dados e apresentar. O que vocês acham? Possível ou impossível? Bem, as dúvidas devem estar surgindo. Entre elas podemos mencionar: o que eu devo pesquisar? Como fazer essa pesquisa? O tempo será suficiente para pesquisar todos os funcionários? Em caso negativo, o que fazer? Como apresentar os resultados obtidos com a pesquisa? Então, esperamos que você compreenda as principais técnicas de amostragem a partir de agora, interprete as informações apresentadas em tabelas e gráficos, entenda as medidas de posição e o que elas representam, compreenda as medidas de dispersão e também o que elas representam. Mas isso a gente vai ver com bastante tranquilidade, com bastante calma. Vamos começar pela parte inicial, a coleta de dados, o planejamento da pesquisa e a coleta de dados, ok? Amostragem. Antes de iniciar o planejamento de uma coleta de dados, é essencial que você consiga identificar alguns objetos de estudo da estatística, tais como população e amostra. São duas definições
bastante importantes na estatística: população e amostra. Uma população é o conjunto de todos os elementos que possuem determinada característica em comum. Para o nosso exemplo, a população seriam os 30 mil funcionários da empresa. Além de pessoas, população podem ser compostas por animais, objetos, substâncias químicas. Então, não é só com pessoas que nós fazemos pesquisa ou que nós usamos a estatística. Podemos usar isso na indústria, e os objetos seriam peças fabricadas. Então, podemos fazer com animais, fazer uma pesquisa da área de biologia. Então, muitas possibilidades são possíveis, não apenas na área de pessoas, né? Bem, a população pode ser finita, quando é possível listar fisicamente todos os seus elementos, ou ela pode ser infinita, quando não há possibilidade de listar fisicamente todos os seus elementos. No caso dos funcionários da empresa, a população é finita, pois poderíamos solicitar ao departamento pessoal que fornecesse a lista com todos os nomes dos funcionários que constam na folha de pagamento. Já no caso de um estudo de um comportamento das formigas, apesar de determinado tipo de formigas, formigas cortadeiras, apesar de haver um número finito dessas formigas, podemos considerar essa população como infinita, pois seria impossível nós conseguirmos contar essas formigas e observá-las todas de uma vez só. O mesmo raciocínio valeria se a gente pensasse em contar os fios de cabelo de uma pessoa, ou alguma coisa que é impossível da gente chegar num número finito. Então, embora o número seja finito, nós vamos considerar essa população como infinita. No caso da empresa, é uma população finita. Outra definição importante é a de amostra. A amostra é qualquer subconjunto de uma população. Geralmente, amostras são finitas e são utilizadas quando a população é muito numerosa ou infinita, o que dificulta ou até impossibilita a observação de todos os seus elementos. Então dá para a gente usar uma amostra para falar com os funcionários da empresa? A gente vai ter um subconjunto de uma população e vamos fazer a pesquisa com essa amostra? É isso mesmo, é essa a ideia. Mas antes da gente chegar lá, vamos falar de um outro conceito importante, que é o conceito de censo. Um censo corresponde ao processo de coleta de dados de toda a população, enquanto uma amostragem é o processo de coleta de dados de uma amostra, ou seja, de apenas parte da população. Os censos raramente são feitos em pesquisas, pois são muito demorados e caros, quando comparados a uma amostragem. No Brasil, nós temos o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que se encarrega de realizar um censo populacional a cada 10 anos. Nesse censo são coletadas diversas informações sobre a população do nosso país, sobre suas condições sociais, econômicas, sobre os domicílios. Esse ano nós íamos ter um recenseamento, uma aplicação nova do censo, mas por conta do coronavírus ele foi suspenso e provavelmente deve acontecer no próximo ano. Nós já tínhamos até um processo de contratação dos recenseadores para que eles fizessem então esse trabalho, mas foi suspenso por enquanto. Então, o censo é quando nós vamos olhar para a população toda, vamos analisar ou conversar ou obter dados da população toda. E a amostra é quando a gente vai obter um subconjunto dessa população e vamos nos focar apenas nesse subconjunto. Outro conceito importante que nós temos nas pesquisas é de variáveis. Quando estudamos uma população, estamos interessados nas suas características e nos valores que essas características podem assumir. Por exemplo, idade é uma característica de uma pessoa, então idade é uma variável. Que valores ela pode ter? Bom, se eu estou falando de uma empresa, ela deve ter pessoas maiores de 18 anos, ou talvez aprendizes um pouco menores de 18 anos, dentro de uma faixa etária razoável para um trabalho produtivo dentro da empresa. Se eu estiver falando de uma creche, quais seriam as idades das crianças que frequentam essa creche? Poderia ser de 0 a 5, 6 anos, provavelmente. Então, elas têm valores diferentes.
mas o nome da variável é idade. Outra variável, como exemplo, é peso. Então, poderia anotar o peso da pessoa, fazer uma pesagem e aferir o peso da pessoa. O valor da variável vai depender da amostra, vai depender do que eu estiver conversando. O nome da variável é peso. Outra variável, altura. Outra, sexo. Outra, cor dos olhos. Outra, raça. São todos exemplos de variáveis. Nesse exemplo aqui embaixo, nós temos uma pessoa, nome, Luiz Pacheco. Ocupação, professor. Ano de nascimento, 1964. Idade, 55. Nacionalidade, brasileiro. Naturalidade, São Paulo. Altura, 1,82. Peso, 86. Formação acadêmica, doutorado em andamento. Então, as variáveis aqui são nome, ocupação, ano de nascimento, idade, nacionalidade, naturalidade, altura, peso e formação acadêmica. Tudo que aparece depois dos 2 pontos em cada linha são os valores das variáveis. Os valores para esse exemplo que vão ocupar, então, o conteúdo dessas variáveis. Ok? Então, o que está à esquerda, nome, ocupação, ano, idade, etc., são as variáveis. À direita, os valores das variáveis. As variáveis podem ser, então, numéricas e elas podem ser não numéricas. Né? Quando uma variável retorna valores numéricos, nós a denominamos quantitativas, porque dentro delas vão quantidades. Já quando a variável retorna valores não numéricos, como nome, cidade, país, nós a denominamos variável qualitativa. Essa diferença é bem fácil de ser assimilada. Quantidade, quantitativa lembra quantidade, números, e qualitativa lembra qualidade, ou seja, atributos. As variáveis quanti e quali podem ser ainda subdivididas em 2 grupos, conforme essa figura. Então, variáveis quanti e quali. Quanti podem ser divididas em discretas e contínuas, e qualitativas em ordinais e nominais. Discretas são variáveis que ocupam valores inteiros, então, nós temos medidas de números inteiros. Contínuas, números com casas decimais. Aqui nas qualitativas, ordinais, existe uma ordem. Cada palavra tem um significado que coloca uma ordem na resposta. E nominais, quando o conteúdo da variável não tem ordenação. Ele é simplesmente um valor sem nenhum julgamento de valor ou de ordenação. Ok? Então, nós temos esses 4 tipos de variáveis e nós vamos falando mais sobre ela daqui para diante, vai ficar mais claro essa questão do discreto, contínuo, do ordinal e do nominal. Por enquanto, nós vamos encerrando o nosso primeiro vídeo por aqui. Daqui a pouco eu continuo com o próximo vídeo e a gente vai aprendendo mais um pouco sobre esse assunto da amostragem, da coleta de dados, ok? Até já, pessoal!